Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a primeira forma normal. Então, bora lá. A primeira forma normal, ela estabelece que os valores em cada coluna de uma tabela devem ser atômicos, ou seja, indivisível. Cada célula da tabela deve conter apenas um valor, um único valor. E não deve haver conjuntos de valores ou listas. Então, todo campo vetorizado se tornará uma tabela. Essa é a regra da primeira forma normal. Então, nós não podemos ter em uma tabela uma coluna que possui mais de um valor, ok? Vamos lá. Vamos criar aqui um banco de dados chamado primeira normal. Vamos usar ela. E vamos criar aqui uma tabela chamada livros, que tem o ID, o título e os autores, ok? Então, eu sei que um autor, ele pode ter escrito vários livros. Então, eu sei que um ator, ele pode ter vários livros escritos. Ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, enfim. Ele pode ter escrito vários livros. Então, eu sei que é 1 para N, né? Um autor, ele pode ter vários livros. Só que aí eu estou colocando o ator e o título do livro dele, todo mundo junto aqui. A regra diz que cada célula da tabela deve conter apenas um valor. Não é verdade? Então, antes de eu colocar na forma normal, eu vim aqui e criei uma tabela chamada livro, que tem o ID, que tem o título, que tem o autor, ok? Vamos inserir. Insira dentro da tabela livro, o ID, os autores e o título. Os valores vai ser para o ID 1, o nome da autora do Harry Potter, do livro de Harry Potter, e aqui eu vou passar agora o título do livro que essa mulher escreveu. E ela escreveu 7 livros, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter sei lá das quantas, enfim. São 7 livros que essa mulher escreveu. Valores separados por vírgulas é chamado de valores multivalorados e pode levar a problemas e dificuldade de consulta e atualização. Vamos ver se realmente, vamos ser isso aqui. E vamos agora projetar isso na tela. Olha só que bagunça. ID1, o nome da autora, o título, ixi, nem cabe. Olha que bagunça. Imagina você ter que visualizar isso. Só para você consultar já tá uma bagunça. Imagina você ter que fazer, ter que fazer um update disso. Aí você errou alguma coisa aqui, agora você tem que modificar, trocar alguma coisa aqui, né? Ou se ela escrever agora mais outro livro, você tem que adicionar aqui mais um livro. Olha só a bagunça que isso aqui tá. A regra nos diz que a primeira forma normal, que todo campo vetorizado se tornará uma tabela. Então, se nós temos campos multivalorados, nós temos um campo vetorizado, se nós temos um campo que não tem apenas um valor, mas tem vários valores, né, separado por vírgulas, que são valores multivalorados, nós vamos transformá-lo em uma tabela. Ele não vai poder participar daquela tabela, ela tem que ter uma tabela só para ela, entendeu? Então, bora lá. Então, nós sabemos que aqui nós vamos ter que dividir esses caras. Eles não vão poder ficar juntos. Não vai dar certo.
Se a gente deixar isso aqui junto, vira o quê? Uma bagunça. Então, vamos o quê? Vamos separá-los. Então, vamos apagar essa tabela, porque isso aqui não dá, isso aqui tá fora das regras. Então, vamos agora dividir. A gente vai criar uma tabela só para o autor e uma tabela para o título. Então, vamos lá. Crie uma tabela chamada livros, onde eu vou ter o ID e o título do livro. Pronto. Então, separei aqui as coisas. E crie uma tabela chamada autores, onde eu vou ter o ID, vou ter o ID do livro e o autor. Bora lá, vamos entender. Agora é igual eu falei, gente, primeiro tem que fazer a parte conceitual, porque se você faz a parte conceitual, você não tem esses problemas aqui, entendeu? Porque você já vai saber que tem que criar a primeira forma normal, quem vai estar com quem, entendeu? Então, bora lá. Então, agora vamos entender aqui. Então, um título, o que aqui quer dizer? Que um título do livro, então, um livro, ele pode, eu posso ter um ator que tenha escrito N livros, certo? Bora lá? Vamos criar aqui, ó. Crie uma tabela chamada autores, onde eu vou ter o ID, o livro, né? O ID do livro e o autor. Vamos lá, show tables, para ver se foi criada as duas tabelas. Então, temos aqui a tabela livre e a tabela autor. Vamos agora adicionar. Agora eu quero adicionar o título do livro. Agora eu vou pegar lá esses 7 livros e vou agora dividir. Cada um vai ter o que? Seu campo. Olha só que bonitinho agora. Cada um vai ter seu campo. Select from livros. Agora como eu consigo visualizar? Ok. Vamos agora adicionar a autora conforme o seu livro. Então, insira dentro da tabela autores o valor do ID do autor, né? O ID do livro. Então, o ID do livro é 1. Esse livro pertence a quem? A essa autora. Então, todos os livros vai pertencer quem? A ela. Ok? Então, bora lá. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Passei aqui o ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que aqui é o ID do livro. Então, esse livro pertence a essa autora, esse livro pertence a essa autora, esse livro pertence a essa autora e assim vai. Então, bora lá. Select from autores. Eu tenho o ID do autor e o ID do livro. Agora, se eu fizer aqui um select, o nome do autor e o título do livro, né? Então, projete para mim o autor e o título. O autor você vai encontrar na tabela autores. E o título você vai encontrar na tabela livro. Então, faz uma junção com a tabela livro. E eu quero Joy, um autor que tenha um livro escrito, né? E aí eu vou verificar, vou fazer essa correção pelos ID.
Então, isso aqui você já conhece, já sabe como é que funciona. Pronto. Agora sim, eu consigo. Olha só como mudou, gente. Disso, o nome do autor e o título, para isso aqui. Olha que bonito de se visualizar. Agora sim, se eu tiver que fazer uma consulta, eu consigo fazer uma consulta, como a gente fez aqui. Consigo ter uma visualização bonita. Se eu tiver que, sei lá, fazer um update aqui, sei lá, eu escrevi algo aqui errado, tem que consertar. Fica muito mais fácil eu vim aqui consertar aqui do que consertar aqui. Certo? Olha só o tamanho disso aqui. A salada de fruta que tá isso aqui. Nem eu mesmo consigo me encontrar aqui. Entendeu? Então, aqui fica muito mais fácil se eu tiver que deletar alguma coisa, se eu tiver que adicionar. Ela escreveu um outro livro. Eu consigo fazer uma adição aqui. Consigo adicionar outro livro aqui sem nenhum problema. Entendeu? Então, vamos lá. Todo o campo vetorizado se tornará uma tabela. Então, por exemplo, se eu tivesse uma tabela carro e eu fosse colocar aqui a marca dele, então eu sei que marca existe vários tipos de marca de carro. Então eu já sei que esse campo ele é vetorizado. Eu sei que esse campo, se eu for colocar aqui as marcas desse carro, eu vou começar a usar o quê? Vírgula, na verdade. Se eu vou começar a usar vírgula, isso aí é chamado de quê? De valores multivalorados. Então eu tenho mais de um valor. Se eu tenho mais de um valor, é outra tabela. Então essa marca desse carro, ele não vai poder estar na tabela carro. Ele vai ter que criar uma tabela chamada marca para ele, entendeu? Então, valores multivalorados, valores, campos que são vetorizados, ela se torna uma tabela. Então, você tem um campo na sua tabela que ela consegue receber mais de um valor, você tem que criar outra tabela para ela. Por exemplo, gente, a gente estiver criando tabela, certo? Por exemplo, eu criei uma tabela chamada usuário. Eu coloquei o campo endereço, eu cheguei aqui, ó. Vamos lá. Eu create tabela usuário, certo? Que tinha o ID usuário, que tinha o nome, o e-mail, o sexo, a data lá de criação, né? Criação. Tá. Eu tinha mais duas coisas que pertencia a esse usuário: o telefone e o endereço. Eu coloquei telefone e endereço aqui? Não. Por quê? Porque endereço é um vetor. Ele é um campo vetorizado. Por quê? Eu tenho aqui a rua, eu tenho aqui o bairro, eu tenho aqui a cidade, eu tenho aqui o estado, eu posso ter o número da casa, entendeu? Então, ele é vetorizado. Se ele é vetorizado, todo o campo vetorizado se tornará uma tabela. Então, isso aqui sai daqui. Ele já é um vetor. Já estou vendo que eu vou precisar de mais de um campo para ele. Então, eu crio uma tabela para ele. Porque eu criando uma tabela para ele, né? Vamos lá. Create table endereço. Eu vou criar aqui para ele o quê? O campo rua, o bairro, cidade, estado, o número da casa, entendeu? Bora lá, telefone. Telefone, eu posso ter mais de um telefone, então aí já começa aí, né? Então eu posso ter, vamos lá, eu posso ter esse número pertence a mim, aí esse outro número também pertence a mim, já virou vetor. Então eu já tenho mais de um número. Eu posso também ter o quê? O tipo
o tipo de, né, desse número, se eu quiser ter lá no meu, né, então pode ser um celular, um número de celular, um número de residencial, um número comercial. Olha só. E eu posso também querer usar quem? Colocar o quê? O DDD. Então, se aqui eu posso ter vários tipos de coisa, vários campos, já começaria só por aqui, né, gente? Só por aqui eu já sei, né? Pode ser que eu nem queira ter isso aqui. Ah, eu não quero ter isso aqui, eu só queria ter os números. Tá bom. Então, mas eu posso ter mais de um número. Então, isso aqui já virou o quê? Ó, aqui a vírgula, valores multivalorados. Então, isso aqui é um vetor, entendeu? E todo campo vetorizado tornará uma tabela. Então, isso aqui vira o quê? Uma tabela. Então, vou ter que criar o quê? Um create table telefone. E aí, eu vou ter aqui o número e o que eu quiser. Entendeu? Então, é assim que vai para a primeira forma normal, entendeu? Então, você vai ter que gravar isso aqui. Eu tentei resumir, gente, em uma frase. Todo campo vetorizado tornará uma tabela. Então, se você tem um campo que pode receber mais de um valor, retira esse campo da sua tabela e cria uma tabela só para ela, tá bom? E aí você faz a ligação entre as tabelas, entendeu? Que é a parte do que? De relacionamentos. Onde você tem um para um para N. E aí, a gente ainda não a viu, mas tem N para N, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que tenha ficado claro, né? Que a gente não pode ter isso, porque isso causa o quê? Sérios problemas, entendeu? Tanto para consultar quanto para poder fazer alguma atualização, entendeu? Então, lembre, todo campo vetorizado se tornará uma tabela. Todo campo vetorizado se tornará uma tabela. A primeira forma normal. Você está na faculdade, caiu uma pergunta na prova. Qual é a regra da primeira forma normal? Você não precisa escrever muito, gente. Bastou você colocar todo campo vetorizado se tornará uma tabela. Todo campo vetorizado se tornará uma tabela. Então, se você tem um campo e esse campo ele é vetorizado, ele pode ter mais de um valor, ele vai se tornar uma tabela. Simples, fácil, claro, entendeu? Então, grave isso na sua cabeça e você vai conseguir aí, entendeu? Colocar suas tabelas na primeira forma normal, de uma forma bem clara, tá bom? Então, obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau!